Olá, turma. Voltamos agora com a nossa sexta aula, falando sobre apuração do resultado e regimes contábeis. Bom, esta é uma continuidade do que a gente vimos falando na aula anterior, só que a gente estava ainda restrito especificamente às contas patrimoniais, né, ao balanço patrimonial. Reparem que agora a gente migra para a demonstração de resultado, porque a gente tem um interesse muito específico em entender, de uma forma bem clara, qual foi o lucro ou o prejuízo obtido em determinado exercício. Tá? Então, vejam, a apuração do resultado é sempre a comparação ou a confrontação entre receitas e despesas ou custos de determinado período. Quando essa confrontação nos traz um resultado positivo, nós chamamos de lucro. Quando a confrontação traz resultado negativo, nós chamamos de prejuízo. Reparem uma forma de representar, que é muito comum, né, representar resultados na contabilidade, que é o número entre parênteses. Isso daqui tem o significado que o número é negativo. Então vejamos aqui, na companhia Bem Demais, ela teve receitas no valor de 70 milhões, despesas no valor de 25 milhões, negativo, veja que tem o parênteses, sendo assim obteve um lucro de 45 milhões. Por outro lado, a companhia Ruim Demais teve receitas de 40 milhões, ou seja, ela vendeu 40 milhões, mas as despesas, custos, foram 55 milhões. Então, essa companhia teve um prejuízo de 15 milhões. Isso, ainda de uma forma bem simplória, bem inicial, é que nós chamamos de apuração do resultado. Mas, para podermos chegar aqui, a gente precisa, então, entender bem como é que as coisas acontecem, né? Então, vamos em frente aí para estudarmos melhor, né, a apuração do resultado, as contas de resultados, suas naturezas, até que nos leve à apuração. Bom, a receita, ela é entendida como tudo aquilo que é oriundo de vendas de produtos ou de bens ou de serviços, né, que é a natureza operacional daquela entidade. Então, toda a receita, ela vai ser reconhecida a depender da forma como a transação aconteceu. Se houve a venda à vista, ou seja, o recurso entrou na mesma hora no caixa, né, ou na conta corrente da companhia, então a gente tem aqui a entrada em um ativo disponível, né? A gente tem um encaixe. Encaixe é a terminologia que a gente utiliza para falar que houve entrada de recurso financeiro, mas se a venda foi a prazo, então a gente utiliza aqui uma conta de clientes ou de duplicatas a receber. Percebam que a contrapartida de qualquer receita é sempre uma conta de ativo, tá? Ou seja, a gente está debitando ativo, está creditando receita. A gente ainda vai ver isso com um pouquinho mais de calma, então não se aperreiem por enquanto. Por outro lado, as despesas, elas representam sacrifícios financeiros para a companhia, tá? Enquanto a receita, ela aumenta o ativo, se bem que, aí vocês sabem, né? Nem todo aumento de ativo significa que ocorreu uma receita. Por exemplo, entrou dinheiro no caixa decorrente de um empréstimo financeiro. Empréstimo não é receita, é uma contratação de dívida, mas o ativo também aumenta. Tá? Então, nem todo aumento de ativo representa uma receita,
mas toda receita leva a um aumento do ativo, né? Bom, a despesa, ela é justamente o inverso disso. Se a receita aumenta ativo, a despesa ela diminui ativo ou aumenta um passivo, né? Como é o quadro que a gente está vendo aqui. Por exemplo, eu paguei uma despesa, eu diminuí um ativo, diminuí caixa. Ou então, eu não paguei ainda, mas agora eu tenho uma obrigação de pagar. Eu estou contratando um passivo, né? Uma fonte de recursos. Para ser assim, vejam, se eu estou diminuindo ativo ou aumentando passivo, as contas de despesa, elas têm, né, natureza devedora, tá? E as contas de resultado, elas estão relacionadas diretamente com a DRE, a demonstração do resultado do exercício, e as contrapartidas dela, que são contas de ativo e passivo, fazem parte, né, estão relacionadas com contas patrimoniais, ou seja, aqui com balanço patrimonial. E é assim sempre que as receitas e despesas se relacionam, então, com o próprio balanço patrimonial. Tá? Bom, reparem que a despesa ela vai ser refletida, então, como essa redução no ativo, né? Ou um aumento do passivo porque estou contraindo alguma obrigação. A despesa ela pode ainda se originar de outras reduções do ativo. Por exemplo, pode ser um desgaste de uma máquina, pode ser a venda de... A venda não, porque a venda seria receitas, né? Mas o desgaste de uma máquina, o consumo de algum outro ativo que eu tenha, algum direito, ou algum direito de exploração de uma mina, por exemplo, né? Se é uma empresa aí que trabalha com exploração mineral, como petróleo, daí por diante, né? Bom, ou também alguma perda. Imagina aí que teve um incêndio ou uma inundação no estoque da companhia e ela perdeu aquela mercadoria que estava lá, aqueles produtos que estavam lá. Então, essa perda ela é reconhecida no resultado da companhia por meio de uma despesa, tá? Então, para a gente fixar mais um pouquinho, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. As contas de resultado, elas estão relacionadas diretamente com o patrimônio líquido. Isso quer dizer que elas vão se relacionar de forma a aumentar ou diminuir o patrimônio líquido da companhia. Então, reparem, se nós estamos pensando em receita, entrada de recursos, vender o produto, vender o serviço, isso aumenta o lucro e, como consequência, aumenta a PL. O que é que aumenta patrimônio líquido? Um crédito. As contas de passivo e PL têm natureza credora. Então, se eu quero aumentar PL, toda receita também tem natureza o quê? Credora. Toda conta de receita vai ter natureza credora. Como contrapartida, as contas de despesa ou custos, etc., elas diminuem o lucro. Se diminui lucro, diminui PL. O que diminui PL é o quê? Aqui, ó, débito. Então, todas as contas de despesa têm natureza devedora. Tá? Vocês vão estudar ainda mais tarde, durante o curso, né? Não durante essa disciplina, mas durante o curso, mas vocês vão ver que no tempo, né? Enfim, no futuro, todo ativo acaba tornando-se uma despesa. E aí, lembre-se, né? Ativos são contas, as contas do ativo, né, têm natureza devedora.
Se tem natureza devedora, eu quero diminuí-las, porque aconteceu alguma coisa, enfim, o próprio desgaste, né? Então eu vou lançar crédito. A contrapartida, que é um débito, é uma despesa. Toda despesa tem natureza devedora, tá? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo o nosso caminho até aqui, mas a gente ainda não entrou nos regimes contábeis, né? Na forma que a contabilidade entende quando que o patrimônio está sendo impactado. Regime contábil tem a ver com o quando, tá certo? Então vamos lá. O primeiro regime contábil é o regime de competência. É o regime que é aceito e recomendado tanto pela teoria da contabilidade, como pelo próprio imposto de renda. O regime de competência, ele faz com que o resultado da empresa, e aí toda vez que eu falar resultado, vocês vão lembrar, lucro ou prejuízo, né? Que o resultado ele seja evidenciado de uma forma mais adequada, mais completa. Por que isso? Porque ele está relacionado diretamente ao período em que for gerada. Então, uma primeira coisa que eu quero que vocês gravem, que é importante a gente lembrar, é aqui o for gerada. A gente chama isso na contabilidade de ocorrência do fato gerador. Ou seja, vamos imaginar que a companhia fez uma venda, fechou um contrato para entregar 10 mil quilos de uma matéria-prima durante 5 meses. Esses 10 mil quilos, né, mensais, dão uma receita de 10 mil reais também. E a empresa já recebeu tudo, ou seja, já recebeu 50 mil reais. Os 50 mil reais já são uma receita? Não, eles não são uma receita. Porque conquanto o contrato gerador, contanto o contrato já tenha sido assinado, firmado, o fato gerador, de toda a venda, ele ainda não ocorreu. Qual é o fato gerador? É a entrega do produto, a entrega, né, dessa matéria-prima que está sendo feita. Então, a cada mês, cada um dos 5 meses, eu vou reconhecer 10 mil reais como receita, com quanto isso já esteja lá no caixa, tá bom? Para que a gente entenda então, esse conceito de fato gerador, é importante a gente entender também a ideia de período, porque na verdade, sempre que a gente fala de apuração de resultado, a partir, né, de qualquer que seja o regime, eu estou pensando em algum período, algum momento em que isso aconteceu. Então eu quero saber qual foi o resultado do mês de novembro, ou do mês de dezembro, ou do ano inteiro, ou do semestre, ou do trimestre, né? Então, entender o período é algo muito importante. Para a elaboração e evidenciação das informações contábeis, as empresas de capital aberto, né, listadas na Bolsa de Valores, elas divulgam isso trimestralmente, tá? Então, são feitas apurações de resultado para fins de publicação em cada 3 meses. Mas, gerencialmente, isso é analisado, né, no máximo mensalmente, tá? Então, percebam, houve uma venda e essa venda, apesar de ter recebido o valor completo, eu ainda não entreguei a mercadoria. O que economicamente configura, né, a transação é a entrega da mercadoria. Então eu preciso esperar que essa entrega ocorra. A entrega é o fato gerador. E cada entrega vai me fazer reconhecer
proporcionalmente o valor daquela receita, tá? A gente vai exercitar isso já já, tenho certeza que vocês entenderão bem. O segundo regime, e só existem dois, é o regime de caixa. É uma forma mais simplificada de se fazer uma contabilidade, porque a grande referência está no momento em que houve a entrada ou a saída do dinheiro. Ou seja, nós estávamos falando, né, de uma venda no valor de R$ 50.000 para entregar produtos durante 5 meses. Pelo regime de caixa, nós iríamos reconhecer a receita à medida que os produtos fossem sendo entregues. Pelo regime de competência, nós iremos entregar, pelo regime de competência, nós iremos reconhecer as receitas à medida que os produtos, né, fossem entregues. Pelo regime de caixa, não. Pelo regime de caixa, a receita ela é contabilizada no momento do recebimento. Então, lá na competência, eu estou reconhecendo 10 mil por mês. No caixa, não. Eu reconheço 50 mil na hora que foi recebido. E aí, sempre que entra recurso, é chamado encaixe. E a despesa é tratada da mesma forma. Então, não me importa o momento em que ela ocorreu, pelo regime de caixa, né? Importa o momento em que está sendo pago. É importante a gente frisar aqui que o regime utilizado para a elaboração das demonstrações contábeis, né, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, daí por diante, é sempre o regime de competência, aceito pela teoria da contabilidade, aceito pela Receita Federal, né, enfim, pelo imposto de renda. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai seguir agora, e durante todo o curso, o grande foco vai ser em cima do regime de competência, onde a gente precisa saber quando ocorreu um fato gerador para poder reconhecer uma receita ou uma despesa. Mas se o período ele foi encerrado e não houve a ocorrência do fato gerador, então eu não posso reconhecer aquela receita ou aquela despesa. Tá? Ela pode estar lá no meu balanço patrimonial, reconhecida como ativo ou como passivo, mas receita ou despesa que vão servir para calcular o lucro, ainda não. Só quando ocorrer o fato gerador. E quando esse fato ocorre, então a gente vai contabilizar todas as receitas que ocorreram, todas as despesas que ocorreram, e a gente chama agora de uma etapa de encerramento das contas de resultado. O que é isso? Eu vou pegar, vocês lembram que eu falei que receita tinha natureza credora e despesa tem natureza devedora. Mas eu estou preocupado com o que? Com o período. Acabou o período, o que eu vou fazer? Eu lanço um débito para confrontar esse crédito, zerando o saldo dessa conta e jogo o débito aqui como um crédito na apuração do resultado. Lembra o que é a apuração do resultado? Apurar se houve lucro ou se houve prejuízo. A mesma coisa eu faço com as contas de despesa. Eu estava lançando débito, reconhecendo as despesas, encerrou o período, encerrou o exercício, agora eu lanço um crédito para poder zerar esse saldo aqui, e ele vem aqui como um débito diminuindo o resultado do exercício. E agora eu quero saber qual foi o meu resultado final, tá bom? Bom, então, para entender esse efeito, entender um pouco mais desse efeito do lucro, né, ou do resultado no balanço, considerem o seguinte caso. Uma empresa tinha 900 mil de capital aplicado. Então está aqui, ó, início do ano, ela tinha 900 mil de capital aplicado e esse capital estava aplicado no caixa. Então eu tinha 900 mil no início do ano,
lá no PL, em capital, e tinha 900 mil também aqui no caixa, né? Nosso balanço está batendo direitinho. Durante o ano, a empresa teve uma receita de 800 à vista. Olha aqui onde estão os 800. Ela prestou serviços e foi remunerada pelos serviços prestados pelo valor de 800. Só que para poder prestar os serviços, ela gastou. Esse gasto a gente está chamando aqui de uma despesa de 500. Lembram? A apuração do resultado é a confrontação de receitas e despesas. Sendo assim, as receitas foram maiores em 300, o que configura um lucro. Esse lucro, ao ser apurado, está lá na DRE, ele deve ser transportado para onde? Para o balanço. Tá certo? Bom, como a receita foi recebida à vista e a despesa também foi paga à vista, o que ficou para a companhia, né, em termos do que aumenta o patrimônio, é exatamente o valor do lucro. Percebam que o PL, ele tinha no início do ano apenas o capital que foi investido. Agora ele tem o capital mais o lucro que ocorreu no período. Então, passivo mais PL tem um valor de 1.200.000. E o nosso ativo? Ora, não entrou 800 aqui, a gente não pagou 500, não ficou 300 mil. Esses 300 mil também estão no caixa, totalizando aqui 1.200.000. Então, percebam que o ativo também tem esse impacto de 1.200.000. Tá? Então, geralmente, o lucro ele vai entrar dentro da companhia por meio do patrimônio líquido. E vai ter uma contrapartida que já ocorreu, que está lá no ativo, né? Então, vamos lá. Se nós fôssemos fazer o lançamento, né, eu vou colocar aqui uma partida de diário. Veja, eu tenho aqui, tem uma receita de 800 à vista. Então, caixa, a receita no valor de 800. Mas agora, pouco depois, eu tive uma despesa de 500. Então, eu tive uma despesa de vendas, né? Enfim, a caixa no valor de 500. Lembrem, caixa é uma conta do ativo, logo tem natureza devedora. Se eu lanço ela a crédito, eu estou diminuindo o saldo. Fica aqui, ó, essa confrontação que a gente está vendo. O valor de 300 é exatamente o que aumenta aqui no balanço do final de ano. Tá bom? Seguindo então, turma, vamos ver aqui uma comparação entre o regime de competência e o regime de caixa. Vamos começar pelo regime de competência. A companhia ventríloca vendeu 20 mil, então, e só recebeu 12 mil, o restante vai receber no futuro. Ela já vendeu, o fato gerador já ocorreu, então, regime de competência me importa, né, o fato gerador. E ela teve como uma despesa incorrida, que está associada a essa receita, o valor de 16 mil. Né? E pagou até o último dia do ano 10 mil. Esse pagamento não nos importa, estamos trabalhando com regime de competência, fato gerador. Então, o resultado aqui foi de 4 mil, a confrontação entre receitas e despesas conforme a ocorrência do seu fato gerador. Se nós fôssemos para o regime de caixa, veja, a companhia vendeu 20 mil, só recebeu 12. Então, eu só vou reconhecer 12 mil, regime de caixa, o valor do encaixe. E teve uma despesa incorrida de 16, mas ela só pagou 10 mil. O que quer dizer que houve também um lucro aqui no valor de 2. Qual foi a diferença do regime de competência para o regime de caixa? Apenas o momento em que reconhecemos as receitas e as despesas. Bom,
Vamos exercitar mais um pouco para fixar mais aí o conteúdo. Então, houve o pagamento de despesas de materiais de escritório que foram consumidos no mês. Se é o pagamento de despesas, veja, despesa é uma conta de resultado de natureza devedora, já que ela diminui PL. Então, eu vou colocar aqui, despesa de materiais de escritório a caixa. Foi pagamento, né? Isso aqui no valor de 250. Essa é uma conta patrimonial e essa é uma conta de resultado, tá bom? Isso aqui está diminuindo o lucro. É importante a gente saber isso. Vamos em frente. Compra a prazo de peças para reparos empregadas no serviço prestado no mês. Vejam, geralmente, essa compra de peças ou de material para almoxarifado, como resma de papel, caneta, tem sempre o problema da materialidade. O que é isso? Se é relevante ficar controlando o consumo desses ativos. E geralmente não é. Então, por conta disso, eles geralmente já são reconhecidos dentro do, ou como sendo uma despesa, né? Então, eu teria aqui outra despesa com peças para reparos, ao ponto que, se foi comprado a prazo, agora eu tenho uma obrigação, uma contas a pagar, porque ainda não houve o desembolso no valor de 1.100, tá? Então, toda despesa gera ou uma diminuição do ativo ou um aumento do passivo, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Recebimento de receita por serviços prestados no mês. Então, prestei o serviço e já recebi. Se eu já recebi, o dinheiro está entrando no caixa e agora eu tenho crédito de receita de vendas. No valor de 4.450. Tá? Lembre, toda receita ela aumenta o lucro e todo lucro aumenta PL. Para aumentar PL, né, que é uma conta são contas de natureza credora, eu preciso que receita, que lucro também tenham natureza credora. Tá bom? Vamos em frente, mais um pouco. Emissão de uma fatura por serviços prestados, ainda não recebidos no mês. Né? Então, o serviço foi prestado, logo há uma receita, porém não houve o recebimento. Se não houve o recebimento, eu tenho um direito a receber. Né? Então, eu vou ter aqui uma conta, talvez clientes ou contas a receber, poderia ser também, tá? Clientes a receita de serviços. No valor de quanto? 5.800. Próximo caso, pagamento de salário do mês. Pagamento de salário é claramente uma despesa, então eu teria aqui uma despesa com salários e a contrapartida seria caixa, já que eu paguei o salário no valor de 4.500. Bom, aluguel da loja também é uma despesa.
Se é uma despesa, então a gente está lançando a crédito, né? Despesa de aluguel. Se é pagamento, saiu do caixa aqui da companhia, no valor de 400 também. Bom, a gente vai encerrar aqui os fatos, né? Fizemos partidas de diário até agora. Mas como é que isso ficaria lá no livro Razão? Olhem só, aqui seria o livro Razão. Percebam que as duas receitas estão no mesmo razonete, totalizando 10.250.000. Os demais foi cada um aqui, né? Especificamente dentro do que foi narrado lá nos casos, né, do nosso exemplo. Bom, após o registro no livro diário e no livro Razão, né, das transações de resultado, são transações que aumentam ou diminuem lucro, né, que aumentam ou diminuem PL. Então, depois que eu reconheci isso, eu tenho que encerrar o resultado do exercício. Aí eu pego aqui uma conta chamada resultado, e essa conta chamada resultado, ela tem como contrapartida diversos relacionados a quê? A encerramento das contas de despesas para que se possa apurar resultado. Então eu tive aqui despesa no material de escritório, despesa de peça para reparo, despesa de salário e aluguel, totalizando 6.250.000. Mas não só as contas de despesa devem ser encerradas, mas as de despesa, né? Mas as de receita também. Então aqui, encerramento das contas de receita para apuração do resultado, 10.250.000. O que você já consegue inferir daqui? A empresa teve lucro ou prejuízo? Teve lucro, né? Porque receita maior do que custos e despesas, tá? A grande questão agora é se o nível de lucro estaria, ou ele seria satisfatório para os investidores, para o acionista, para o proprietário, enfim, né? Ele sendo, a empresa continua, ele não sendo, a tendência é que a empresa deixe de existir no futuro próximo. Bom, e aí como é que se encerra o exercício? A gente viu já isso anteriormente, mas agora com números, né? Então eu falei para vocês que as contas de despesa, como essa e essa, são contas de natureza o quê? Devedora. E se eu quero encerrar o saldo que tem nessas contas, eu tenho que pegar o subtotal que está lá e lançar aqui, ó, a crédito. Porque ao lançar a crédito, eu demonstro que não há mais nenhum saldo dentro daquela conta, né? E aqui, por outro lado, o razonete das receitas. Receitas têm natureza o quê? Natureza credora. Se é natureza credora, eu aumento elas lançando a crédito. Mas eu preciso transferir, né, esse valor lá para o resultado do exercício. Então, eu pego o total aqui, devedor, zero o saldo da conta e mando para a apuração do resultado. Reparem que está aqui, ó, 10.250 com 10.250, total das receitas. Quando somamos as despesas, 4.500, 1.100, 250, 400, temos esse subtotal aqui, que nos dá então um resultado positivo, ou seja, um lucro de 4 milhões para o exercício. Bom, sendo assim, lembra aqui do valor? Olhando aqui para a nossa demonstração de resultado, nós vemos que a companhia teve no exercício receitas totalizando 10.250.000, teve despesas que totalizaram 6.250.000, essas despesas foram compostas por material de escritório, 250, peça e reparo, 1.100, salário, 4.500, aluguel, 400. E ao final, obteve um lucro de 4.000. Bom, feito isso, é necessário que se faça o encerramento do resultado do exercício, também
aqui do resultado encontrado, do lucro que foi encontrado, né? Então, eu lanço aqui débito de resultado, a lucros ou prejuízos acumulados, lucro líquido apurado no exercício, tá? Lembra, lucro aumenta PL, vai ser classificado lá no PL, juntamente com esse valor. Existem algumas questões que eu queria tratar de uma forma mais pontual com vocês, mais objetiva com vocês. Por exemplo, o regime de competência ele sempre vai pegar questões como salários a pagar, porque é uma despesa que remete ao exercício trabalhado, não ao exercício que eu estou pagando, que eu pretendo pagar, né? Da mesma forma que receitas a receber. Eu fiz uma venda a prazo, por exemplo, e eu estou aguardando que o cliente pague o valor dessa venda a prazo. Então, é uma receita a receber. Essa receita a receber pode ser na forma de clientes, de duplicados a receber, de contas a receber, daí em diante, tá? E temos também gastos antecipados, como por exemplo, despesas antecipadas. Às vezes é uma assinatura de uma revista, de um jornal, de um software, né? Que ele resolve pagar a anuidade por receber um desconto. Porém, ele precisa esperar, né, a ocorrência do fato gerador para poder se deduzir desses valores, tá bom? A mesma coisa acontece com os seguros. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que determinada pessoa contratou um seguro por uma taxa anual de, deixa eu pensar aqui um valor, de 24 mil. Então, e já pagou à vista. Então, eu tive uma saída do caixa, vou começar aqui pela conta credora, depois a gente sobe, no valor de 24 mil. O que eu tive aqui? Se é um ano eu tenho despesas mensais no valor de 200. Então, eu tenho aqui diversos por quê? Porque eu tenho uma despesa com seguros e tenho também uma despesa antecipada. Reparem que eu estou utilizando duas contas a débito, despesa com seguros e despesa antecipada. Essa conta é uma conta de quê? É uma conta de resultado, ela vai aparecer na demonstração do resultado. Essa conta é uma conta patrimonial, então ela aparece sempre no ativo como uma conta que evidencia o direito, né, de usufruir o seguro, nesse nosso exemplo aqui, por um determinado período de tempo. Então, existem alguns, a gente chama consumos de ativo imobilizado, que, via de regra, eles só são contabilizados, eles só entram na contabilidade na apuração do resultado do exercício. Por que isso, professor? Porque eles são despesas econômicas, puramente econômicas, nunca haverá desembolso. Eu preciso que se encerre um período para que eu apure o valor dessa despesa e aí possa reconhecer contabilmente. Geralmente a gente está falando aqui de esses três casos, consumo de ativo imobilizado. Só muda o tipo de ativo, tá bom? Então, eu tenho uma máquina, vou chamar aqui um veículo, um carro. Um carro no valor de R$72 mil. E aí eu sei que mês a mês eu tenho um determinado nível de depreciação. Vamos dizer aqui, só para fazer a conta redonda,
que a depreciação foi de 10% para o período que a gente está apurando. Então a gente não vai nem mexer com a conta carro. O que é que eu vou fazer? Eu tenho uma despesa com depreciação do veículo. Aqui é uma contrapartida a uma depreciação acumulada. Essa depreciação acumulada, ela é uma conta de patrimônio, uma conta patrimonial. Enquanto que a despesa com depreciação é uma conta de resultado. Mais uma vez, aqui vai para DRE e aqui vai para balanço patrimonial. Tá bom? Se é de 10% ao período, teria um valor aqui, então, de 7.200. Certo? Mas veja, eu passei muito tempo aqui na aula falando sobre despesa. Mas existe, em termos de semântica, uma diferença entre despesa e custo. Eu vou falar aqui para vocês, antecipando um pouco, já do que vocês vão ver lá no quinto período, na disciplina de custos, tá? Geralmente, quando a gente fala de custo, ele está associado à fabricação ou à aquisição do produto que a empresa vai revender. Então, tem relação com a atividade operacional da companhia. Eu preciso fazer isso para poder oferir receitas. O custo não. O custo está com a fabricação. Então, despesa tem um caráter mais administrativo e o custo tem caráter mais de produção. Sendo assim, numa empresa comercial, o gasto da aquisição da mercadoria que vai ser vendida é um custo. Já numa empresa de prestação de serviços, o que vai ser custo? Pode ser, por exemplo, a mão de obra que foi aplicada no serviço prestado. Eu posso colocar também como custo o material que foi utilizado para produzir esse serviço, né? Numa empresa que, por exemplo, presta serviços de limpeza, né? Serviços terceirizados de limpeza. Então, o salário da faxineira é um custo, a supervisão do serviço é um custo, material de limpeza também, né? Pode ser um custo se ele for fornecido lá pela companhia que contratou, depreciação de equipamento é custo, bom, enfim, daí por diante. Se a gente vai, por outro lado, para um departamento de pessoal, ou de contabilidade, ou administração, isso geralmente é considerado despesa, né? Se não é atividade fim da companhia, a gente chama de despesa. Tá bom? Então vamos lá, despesa está relacionado com o que ocorreu no período para gerar receita. Está geralmente relacionado a atividades administrativas, enquanto o custo está relacionado com a atividade produtiva. Tá bom? Turmas, dá uma olhadinha lá no exercício que eu coloquei, no ambiente virtual de aprendizagem. Assistam a videoaula se tiverem dúvidas, mais uma vez. E a gente vai se falando aí virtualmente. Bons estudos e até a próxima.